a gente fala sobre o encontro entre Lula e Trump, que deve acontecer já lá na Malásia, onde já está o presidente brasileiro, né, que espera, o Lula se espera se encontrar aí com Trump neste domingo, conforme a gente já falou por aqui também. E qual a imagem que o Brasil tem disso, né? Eu acho que é aquilo que a gente também já falou, a esperança é uma esperança boa. Sempre a gente fica com medo de cada movimento e cada fala de Donald Trump, uma canetada que ele possa dar, e ao mesmo tempo também a gente tem medo do que Lula pode falar. Porque muitas vezes se abrir um pouco demais a boca, se decidir erguer o tom, vai de frente com Donald Trump e acordo a gente esquece. Bom, a esperança brasileira também, segundo a apuração do site CNN, publicado aqui no site da CNN Brasil, uma apuração da jornalista Isabel Mega, indica que essa reunião lá na Malásia ela é vista como um quebra-gelo pelo Brasil para melhorar essa relação bilateral. As expectativas elas são moderadas, mas tem otimismo quanto a futuros acordos comerciais. E aí a gente lembra também, seu Bianco, que o principal foco dessa conversa são as terras raras, né? Os minerais críticos, né? Brasileiros vai ser o principal ponto também entre a conversa dos dois. Claro que um acordo bilateral entre os países também é esperado, e isso talvez entre em jogo como moeda de troca, como a gente já conversou essa semana por aqui também. E isso deve ser um passo estratégico, né? Esse acordo, esse encontro que é esperado para esse domingo, para amenizar as tensões. E aí, diante do que a gente viu já essa semana inteira, tem como já ter uma expectativa do que vem por aí, na sua opinião, seu Bianco, só segunda-feira mesmo para a gente conversar? Vamos rezar que essa semana passe rápido, porque tanto o Trump quanto o Lula, você falou que pode ser até grandes poetas, desde que fiquem de boca fechada, que não fale nada. Então, é um grande problema, cada um quer falar para o seu eleitorado, né? Então, muito complicado. Mas, como a CNN falou mesmo, é um quebra-gelo. Eles falam para o eleitorado deles. O Trump ontem falou da carne argentina para amenizar o problema dos fazendeiros norte-americanos e com isso deixar um resultado melhor. O Lula fala aqui da moeda, que isso acho que ele poderia ficar bem fechado, mas fala de soberania, fala de outras coisas. Cada um fala para o seu eleitorado. O ruim disso é que essas conversas deles, quando eles falam para o eleitorado, elas vão na orelha de um e para o outro. E isso sempre agrava os problemas. Mas como você mesmo citou na matéria, vai ser um quebra-gelo. Lá eles não vão falar de problemas de cada um. O Trump vai defender a economia norte-americana, vai falar que nem essa das terras raras. O Lula vai defender soberania nacional, tem um grande problema que o Lula, no meu entender, não pode falar da criação da nova moeda. O Trump achou que vai falar da Venezuela, o grande problema que tem em Venezuela, né? Que tem o tráfico e os grandes problemas lá. Isso são coisas que o Brasil até pode ajudar, porque o Brasil era muito amigo da Venezuela e ultimamente não estão lá com muitos agrados. Então, mas quando você, numa reunião dessa, quando você se aperta, você fala, bom, eu vou estudar muito bem esse caso e com certeza, vamos trabalhar para que haja uma união entre as partes. Pronto, você agrada os dois lados e você deixa... você não cria problema no mesmo momento. Você não pode dizer que você não vai fazer e também você não pode garantir que você vai fazer. Haverá um estudo e a probabilidade da gente fazer isso é muito maior do que a de não se fazer. Pronto. Cada fala de cada um dos presidentes, né, a gente fica acompanhando o noticiário aí, nacional, cada fala, assim, ela me preocupa. A princípio eu li a notícia, né, que o Lula falou, Brasil quer processar minerais críticos, não exportar commodity.
relacionada aos minerais mesmo, né? Ele não quer pegar um mineral bruto e exportar e deixar que os outros processem, façam aquela refinaria que a gente tratou por aqui, que a gente já falou por aqui também. E aí eu, analisando melhor essa informação, na verdade essa foi uma postura já antecipada dele, e eu gostaria da sua opinião, mas que foi certa, porque se vão debater sobre esse assunto, já é importante que ele chegue posicionado, falando que ele não vai abrir espaço para os Estados Unidos vir explorar o Brasil e levar e processar isso lá nos Estados Unidos, dando oportunidade de geração de empregos e etc. para lá, sendo que pode gerar por aqui. Nesse caso, é uma fala que era necessária. Super certo, super certo. Não, nós queremos, por quê? Que nós queremos fazer esse processo todo. Porque queremos criar impostos aqui, queremos criar emprego e tal, mas nós somos parceiros de vocês, Estados Unidos, nós não temos os equipamentos e maquinário necessários para isso. Então nós vamos ser parceiros de vocês nos vendem o equipamento, vocês nos fazem. Até o processo, até uma parte do processo que a gente possa fazer o processo que não seja muito difícil, nós faremos. Terá um segundo plano de um processo, que aí pode ser com vocês. Existem milhares de tipos desses minerais. Tem alguns minerais que nós não vamos ter condição nenhuma de processar. Não temos gente qualificada, não temos equipamento, não temos... Opa! Cada um desses minerais vai ser estudado num processo individualmente. Mas queremos dar preferência ao nosso povo para quê? Para criar empregos aqui, para gerar renda. Vocês, como consumidores desses produtos, vocês terão o direito de comprar de nós e nós vamos reservar para vocês, para que vocês nunca hajam a falta desse produto para vocês, porque o que os Estados Unidos querem mesmo? Agora, com esses materiais, principalmente com esses materiais, e um consumo muito elevado disso, o medo deles é que falte matéria-prima para se produzir os materiais deles. O que é que eu garanto para vocês, Estados Unidos? Eu garanto que eu vou vender para vocês. Já vou deixar reservado a parte de vocês. Porém, nós queremos fazer o processo. Esse processo a gente precisa. Por que eu preciso? Porque eu quero dar emprego para a minha população. E vou comprar o equipamento que vocês têm para se fazer esse processo. Vamos ser parceiros de mãos duplas. Se sair 1000% bem. O presidente Lula também falou uns números interessantes e que estão ligados ao que a gente falava agora há pouco também da Mercedes, do biocombustível, né, que é uma pauta que está dentro da pauta da transição energética. Ele disse assim, apesar de termos somente 30% da riqueza mineral mapeada aqui no país, já temos 10% das reservas de minerais críticos para a transição energética. E aí esses minerais críticos, eles entram dentro disso que está ligado também à COP30, a essa pauta da transição energética que pode trazer uma melhor imagem para o Brasil, não somente por uma questão de imagem, mas sim por conscientização também ambiental. Exatamente, José. Esse processo de que a gente está vendo uma mudança muito rápida no mundo, né? Essas terras raras, esses minerais. Havia minerais aí que eu, particularmente, nos meus 67 anos, nunca tinha visto falar o nome do mineral desse que precisa, e hoje esse mineral é para quê? Precisa para bateria, precisa para um processo de avião, precisa... Então, vamos extrair esses minérios, vamos adotar essa política e principalmente que nós sejamos parceiros, que essa reunião seja para amenizar mesmo, que essa reunião seja para quebrar esse gelo e voltar, principalmente, a ter amizade. Temos diferenças políticas, os Estados Unidos é de direita, o presidente Lula é de esquerda, tá bom, cada um defende sua tese. Agora, não se pode, em virtude de ideologias políticas dos presidentes, os dois países sofrerem e toda a população ter só desgosto e muito prejuízo. É importante a gente lembrar também que a principal tratativa aí deve ser, entre as principais tratativas, né, eu acredito, na verdade, que o ponto principal seria, pelo menos do ponto de vista brasileiro, resolver o problema das taxas, né, com os Estados Unidos.
aí a gente tem essas outras pautas, né, dos minérios críticos, que talvez, inclusive, entrem como moeda de troca. Donald Trump talvez faça uma proposta, mas isso também não deve ser definido nessa reunião, nesse encontro entre eles nesse próximo domingo. É uma primeira conversa, um primeiro encontro, e dali para frente devem acontecer as novas tratativas em busca de acordos e melhorias de acordo com os interesses de cada país. Segunda-feira a gente volta a falar sobre esse assunto. Beleza, só uma pauta aí que vai ser muito tocada nisso é o tarifaço do café, né? O café está sendo muito prejudicado no Brasil, então eu acredito muito que eles vão discutir muito isso daí. Mas o mais importante é que se quebre o gelo. Depois, as tratativas de mais ou menos tarifaço é mais com os próprios ministérios, entre as outras pessoas. Inclusive, só para concluir, que bom que o senhor lembrou aí do café, né? Os exportadores brasileiros, eles têm 2 planos aí para isentar, né, o produto do tarifaço, né, de Donald Trump. Uma ideia é isentar o grão até que se consolide um acordo entre os 2 países, deixa isento. A outra ideia é manter o café na lista de isenção produto a produto, né, conforme a ordem executiva de 5 de setembro aí. Então fica aí uma expectativa, já que o café brasileiro tem grande relevância aí e importância para os Estados Unidos. Ele é muito consumido nos Estados Unidos e o Brasil, destina de sua produção um elevado percentual de exportação para lá. Se a gente não vender para os Estados Unidos, nós não temos um outro mercado imediatamente tão grande e tão consumidor. Então, temos que pedir a bênção e rezar que possa reduzir esse tarifaço. Muito bem, seu Bianco, vamos fazer o último intervalo comercial de hoje. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre consumo de arroz e feijão. A dupla brasileira, será que está perdendo o seu favoritismo? E aí está preocupando o setor produtivo, viu? O consumo de arroz e feijão está caindo e os produtores, claro, preocupados, mas tem estratégia sendo preparada. Vamos conversar e analisar sobre isso e falar sobre o Nobel da Agricultura recebido lá nos Estados Unidos por uma pesquisadora brasileira. A gente já volta.